Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou dar dicas de apostas que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira a gente começa com Eurocopa. Então vamos para a tela. Tá aqui, estamos no Marsbet, apostas em todos os esportes, temos aí muitos mercados de apostas e um jogo importante que vai acontecer que é Holanda e França. Nós vamos começar com essa partida, tá bom? É um dos duelos mais esperados aí nessa primeira fase de Eurocopa, né? A França é uma das favoritas para o título, todo mundo sabe do potencial da equipe e chegou na final nos últimos dois mundiais, nas duas últimas Copas do Mundo, mas teve um desfalque importantíssimo. Mbappé machucou o nariz e não deve jogar as próximas duas partidas, é o que tem falado. A Holanda vem jogando muito bem, jogou bem nos amistosos antes da Eurocopa e começou vencendo a Polônia. Polônia que também estava desfalcada do Lewandowski, né? São duas seleções com bons ataques e que gostam de jogar ofensivamente. Nossa expectativa é uma partida de gols, bom número de gols. Então vamos começar com acima de 2 gols, tá? Aqui, ó, acima de 2 gols, tá pagando 1,49, ou seja, na casa de 1,50. Tá aí, 1,49 acima de 2 gols. Os dois jogos mais recentes entre Holanda e França foram disputados ano passado e os dois tiveram 3 gols ou mais na partida. Então, essa é a nossa expectativa para esse jogo. A outra entrada é mais conservadora e a gente vai colocar esse acima de 2 gols, pagando 1,49. E a segunda é ambos times marcam, né? Então ambos marcam sim. Vamos dar uma olhada aqui, como que tá esse ambos marcam. Ambos os times marcam sim. 1,80, galera. Pois é, 1,80. Ótimas odds aí para um gol da França e um gol da Holanda, pelo menos. Então ficam essas duas dicas aí, acima de 2 gols e ambos marcam sim. Vamos para o outro jogo do grupo? Polônia e Áustria. Deixa eu procurar aqui então. Polônia e Áustria, a gente vê um favoritismo da Áustria, nada tão grande assim. A Polônia, como eu falei, perdeu aí o Lewandowski na estreia, acabou derrotada aí por 2-1 para a Holanda. Ele deve voltar a campo nesse jogo contra a Áustria. Então, Lewandowski ainda não está 100% confirmado, mas grandes chances de jogar, né? O principal artilheiro, o principal jogador da Polônia. A Polônia é uma seleção que gosta de jogar fechado e apostar no contra-ataque. A Áustria tem uma característica muito parecida. Faz uma forte marcação e tenta sair rapidamente nos contra-ataques. Quando esses times se enfrentam, o normal é poucos gols. Os dois jogos mais recentes foram 0-0 e 1-0 para a Áustria. Então, os últimos dois jogos tiveram um gol só, né? Então, por isso a gente vai no abaixo de 3 gols nesse jogo aqui. Então, total de gols abaixo de 3, também pagando 1,49. Boa dica aí. Lembrando, para a gente ganhar essa aposta, precisa ter aí 2 gols, 1 gol ou nenhum gol na partida. Tá? Se a gente tiver 3 gols na partida, então se for 2-1 ou 3-0, a gente vai ter o dinheiro devolvido. A gente não vai perder, a gente tem a devolução da aposta, tá bom? Mais partida na Euro, temos Eslováquia e Ucrânia. Aqui, Eslováquia e Ucrânia. Também parecido o favoritismo aí do jogo anterior, né? Você vê que a Ucrânia é ligeiramente favorita. A Eslováquia é um time que gosta de jogar ofensivamente, gosta de atacar, né? Essa forma de atuar, na maioria das vezes, se reflete em um jogo com bastante gols, né? Porque já joga meio aberta a Eslováquia. Nos últimos 8 jogos, na verdade dos últimos 9 jogos, né? 8 deles tiveram pelo menos um gol. Então, dos últimos 9, 8 deles tiveram um gol e a Ucrânia também não tem um histórico de poucos gols, né? Não é uma defesa sólida e o ataque funciona bem. Dos últimos 14 jogos da Ucrânia, ela marcou gol em 12, né? Então, dos últimos 14, ela marcou gol em 12. Alguns desses jogos contra grandes seleções aí, não é qualquer time não. Então, a gente acredita nessa partida que vai ter um bom número de gols. Vamos então dar uma olhada
Total de gols asiático, nós vamos no acima de 1,75, tá bom? Quando a gente quer pegar esses números quebradinhos, que é 1,25, 1,75, 2,75, a gente tem que procurar o asiático aqui no MarsBet, tá bom? Então, acima de 1,75 tá pagando 1,47 de odds. O que quer dizer esse 1,75? Eu ajudo vocês aí a aprender, né? É assim, metade do seu dinheiro vai no 1,5 e metade vai no 2. Então é como se metade fosse acima de 1,5 e metade fosse acima de 2, tá bom? Então vamos dizer que você vai por R$100 nessa aposta. É como se fosse R$50 no 1,5 e R$50 acima de 2, tá bom? Então, para ganhar essa aposta completamente, a gente precisa ter o acima de 2. Então, precisa ter 3 gols na partida, tá bom? 3 gols na partida, a gente ganha a aposta inteira. Se só tiver 2 gols na partida, a gente tem metade do dinheiro devolvido e a gente perde metade, tá bom? Então, se tivesse colocado R$100, a gente teria 50 de volta aí, nesse exemplo que eu tô dando, tá bom? Então, acima de 1,75 gols e ambos marcam. Vamos no ambos marcam também? Aqui, ó, 1,89, né? Basicamente 1,90. Ambos times marcam, sim. A gente acabou de falar do histórico aí de Ucrânia e Eslováquia e os dois times têm feito e sofrido gols. Então, a gente acredita pelo menos um gol de cada um, tá bom? E vamos então para a Copa América. Pois é, segundo dia da Copa América. Então, como faz? Ó, eu fecho aqui a Europa, vou para a América, Copa América. E a gente tem as partidas aqui. Eu cliquei errado, gente. Desculpa aqui, ó. América, Copa América. Agora temos aqui Peru e Chile, tá bom? Peru e Chile é a primeira partida aí desse segundo dia de Copa América. É o único jogo dessa sexta-feira. A gente teve a abertura com a Argentina na quinta e esse jogo Peru e Chile na sexta. O Chile vem de uma boa vitória que teve sobre o Paraguai no último amistoso. Foi 3-0 para o Chile, tá? Antes dessa partida, a equipe chilena tinha feito outro bom jogo contra a França, né? Perdeu de 3-2 para a França, mas foi um jogo muito duro. O Peru está sem perder há 5 jogos, então ele está invicto há 5 jogos. Desses daí são 3 vitórias e 2 empates, mas são times mais fracos, né, do que enfrentou o Chile, como El Salvador e República Dominicana. Nesse jogo aqui, o time chileno é favorito, olha só, está pagando 2 para o Chile contra 4,40 do Peru. Não é um favoritismo gigantesco, mas é favorito e é um time melhor no papel aí, o Chile, né? Mas o Peru pode surpreender e até fazer algum gol. A gente vai dar 2 dicas aqui do nosso especialista. A primeira é mais conservadora, é o draw no bet para o Chile, tá? Empate anula aposta para o Chile, tá pagando 1,40. Boas odds para uma dupla aí. Esse 1,40 aqui significa que a gente ganha a aposta se o Chile vencer. E se houver empate na partida, a gente recebe o dinheiro de volta. A gente não ganha e nem perde, tá bom? Então essa é a primeira dica, empate anula aposta, draw no bet para o Chile. A segunda, nós vamos também no acima de 1,75 gols. Então vamos diminuir tudo aqui, ó, e vamos procurar total asiático de gols. Acima de 1,75, tá pagando 1,63, tá bom? Lembrando que metade do seu dinheiro é acima de 1,5 e metade do seu dinheiro é acima de 2 nessa daqui. A gente precisa ter 3 gols nessa partida. Outro dado interessante para essa aposta é que nos últimos 9 jogos entre Peru e Chile, exatamente todos os últimos 9 tiveram 2 ou mais gols, né? Então a gente acredita que essa linha vale muito a pena e o site está bobeando com esse número, porque todas essas partidas tiveram 2 ou mais gols, tá bom? Então fica sendo essa a dica da Copa América. E daí, ó, eu clico aqui em Brasil para ver os jogos do Brasil e vou aqui embaixo, ó, Campeonato Paulista Feminino. A gente vai falar do Campeonato Paulista Feminino, mas a gente tem 3 jogos aqui, ó. Taubaté e São Paulo, Palmeiras e Santos, Bragantino e Realidade Jovem. O Palmeiras e Santos eu dei a dica ontem, tá? E os jogos do feminino, eles abrem apenas no próprio dia. Então eu vou dar uma dica de amanhã que ainda não está aqui. Mas mesmo assim eu vou falar para vocês, tá bom? É Pinda e Corinthians, tá bom? Então, Pinda contra Corinthians. O Corinthians vem de um empate contra o Santos no Paulista, que hoje é um time ruim, o Santos, né? A gente já falou bastante, o Santos está aí brigando para não ser rebaixado, o feminino está correndo risco. E o Corinthians acabou empatando apenas
com o Santos, e com isso perdeu o seu aproveitamento, que era de 100%. Era 100% e agora com esse empate não é mais. A gente já falou que nesse Campeonato Paulista só 11 times jogam em um único turno e os 4 primeiros vão para as semifinais. Então é um único turno, não pode dar bobeira, e então é muito importante aqui esse Pinda contra Corinthians, do Corinthians não bobear e deixar de fazer 3 pontos e ter a vitória contra o Pinda, que é um time muito inferior, né? Contra esses times mais fracos do interior paulista, o técnico do Corinthians, o Lucas Piscinato, costuma rodar o elenco, colocar mais jogadoras reservas. Por quê? Porque o Campeonato Paulista acontece junto com o Brasileiro. O Corinthians está jogando os dois. Então, pode não acontecer aquelas goleadas aí de 5-0, 6-0 que aconteceriam se o Corinthians jogasse titular. Ainda assim, o time reserva do Corinthians é melhor do que o Pinda, deve vencer com facilidade. Então as odds vão abrir muito baixas e a dica vai ser para ganhar desde o primeiro tempo. Então é o half time barra full time, intervalo barra final do jogo para o Corinthians, tá bom? O Corinthians precisa ganhar o primeiro tempo, chegar no intervalo ganhando e ganhar a partida completa, tá? A segunda dica é o handicap -1 no primeiro tempo para o Corinthians. Então é o handicap -1 half time para o Corinthians no primeiro tempo. Precisa chegar no intervalo com 2 gols de diferença, tá bom? Se chegar apenas ganhando por 1 gol, você também não vai perder, vai devolver o dinheiro. Só não pode chegar no intervalo um empate ou o Pinda vencendo, tá bom? E daí, olha, eu diminuo aqui, ó, tiro o futebol, vamos para o vôlei mundo e Liga das Nações feminino, que já estamos nas quartas de final, né? Itália e Estados Unidos é o outro lado que acontece as partidas, porque tivemos Japão contra a China, o Japão passou, e Brasil e Tailândia, né? Que Brasil tá acontecendo o jogo agora, enquanto eu tô gravando, mas o Brasil tá ganhando e deve passar. Então aqui é o outro lado da chave, Itália, Estados Unidos e Polônia e Turquia. Nós vamos falar então primeiro de Itália e Estados Unidos. Agora, como é mata-mata, quartas de final, um jogo único. Quem vencer avança para a semifinal, né? Aqui é um duelo de grandes seleções do voleibol feminino, são as melhores do mundo. A nossa expectativa é um jogo difícil, com favoritismo pequeno para a Itália. Então, primeira dica quando é um jogo difícil, é uma partida acima de 3 sets e meio. Então vamos lá, total de sets, tá aqui, ó. Acima de 3 sets e meio, tá pagando 1,41, tá bom? A gente só perde essa aposta se vencerem de 3-0, se a Itália vencer de 3-0 ou os Estados Unidos de 3-0. Se for 3-1 ou 3-2, não importa para quem, a gente já ganha essa aposta. Então, acima de 3,5 é sempre a primeira dica quando é um jogo difícil. A outra vai ser vitória da Itália, tá bom? Vamos dar uma olhada então quanto tá pagando 1,47 na vitória da Itália. Segundo nossos especialistas, a Itália é melhor no papel, tem jogadoras mais capacitadas, está muito bem entrosada. Então, na fase de classificação, eles já jogaram e a Itália venceu por 3-1, tá bom? Sobre os Estados Unidos. Então, vitória da Itália aqui e vamos ver a outra partida. A outra partida é Polônia e Turquia, tá bom? É outra partida da quarta de final e também deve ser muito equilibrada. Então, vamos no acima de 3 sets e meio. Claro, por que vai mudar o que está ganhando? Acima de 3 sets e meio está pagando 1,39. Tá bom? Se você combinar essas duas aí, acima de 3 sets e meio nos dois jogos, já vai dar ótimas odds, tá bom? Acima de 3 sets e meio, então, lembrando, ninguém pode ganhar de 3-0. A gente já falou que a Turquia subiu muito de produção desde que teve a naturalização da jogadora cubana, a Vargas. Ela é uma das melhores opostas do mundo e se naturalizou turca, então o time deu esse salto mesmo com ela. A Polônia tem a melhor levantadora do mundo no seu time e também melhorou nos últimos anos, brigando de igual para igual com as grandes seleções, como o Brasil, por exemplo. A Turquia, quando vem com o time completo, é melhor do que a Polônia, mas está com 2 desfalques importantes, né? A central Gunas e a ponteira Baladin. Então, você vê que a Turquia é favorita. Mesmo assim, tá pagando 1,55. Sem essas jogadoras, a tendência vai ser um jogo mais equilibrado do que está mostrando aqui. Por isso, a gente vai só nessa aposta acima 3 sets e meio, tá bom? Não vamos mexer com vitória e com o time, porque, como falamos, a Turquia seria a favorita, mas tem 2 desfalques aí importantes.
E daí a gente encerra por aqui, galera. Esse foi o BetBox Tips de hoje. Lembrando de você seguir o nosso canal no YouTube, @BetBoxTV. A gente está com uma promoção, a gente vai sortear 3 bonés aí pra galera que segue e comenta os nossos vídeos. Dá uma procurada aí que a gente tem as regras num outro vídeo para vocês participarem, tá bom? Temos também as redes sociais, TikTok, Facebook, LinkedIn e Instagram, @BetBoxTV também, em todas elas. Lá a gente põe dicas exclusivas aí em cima da hora também, porque não dá tempo de gravar, fica ligado, tá bom? Amanhã eu volto com mais dicas. Até lá!